Hello, Prilampa, seja bem-vinda a este vídeo no canal e hoje aqui o nosso tema vai ser cores, mas não todas as cores da nossa cartela de cores. Hoje a gente vai falar somente sobre as cores quentes, aquela que transmite aquela sensação de calor. Você já usou uma cor quente, uma cor mais intensa, mais vibrante, que no dia que você colocou ela você se sentiu poderosa, mas em outro dia você colocou e você se sentiu às vezes exagerada, passando muita informação, trazendo muita percepção de olhar. Isso acontece porque as cores quentes, elas são cores mais vibrantes, mais vivas, têm mais vivacidade, mais tom de cor. Então, as cores quentes, elas vão transmitir mais calor, mais intensidade. Então, eu tenho certeza que você já vestiu uma roupa que às vezes você sentiu que ficou chamando a atenção demais, ou às vezes você colocou aquela cor que você falou assim, nossa, essa cor que está me representando, desse tom está me representando. Então, isso acontece muito de acordo com a nossa harmonia das cores, com relação à nossa coloração pessoal. É muito bacana que você fique até o final deste vídeo para você aprender tudo sobre as cores quentes. E também ali você vai entender se você é desse grupo que funciona melhor com cores quentes ou não, ou se você realmente vai dar certo com alguns tons, porque tem cores quentes que vai dar certo com todo mundo, tem cores quentes que não vai dar certo, então isso tudo a gente vai entender sobre harmonia. Fica até o final desse vídeo e eu já gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a amiga que precisa saber se a cor quente, essa cor vibrante, vai funcionar melhor para ela ou não. É importante você ter a consciência de que as cores quentes, elas não são só vibrantes. Elas vão mudar completamente a forma como que você é percebida. E você vai entender ali no decorrer do vídeo por que que essas cores, não só as cores quentes, mas todas as outras, mas aqui o nosso conceito, a nossa profundidade é sobre esses tons, tá? Tons quentes. Mas se vocês querem sobre os tons frios, deixa aqui abaixo nos comentários se vocês querem um conteúdo completo também sobre as cores frias, para vocês identificarem vocês ou outras pessoas que têm essa característica. Então, já deixa aí seu comentário. O problema, quando a gente usa essas cores quentes, é que elas precisam ser usadas com estratégia, porque são cores que transmitem mais intensidade, ela tem mais brilho, por isso que elas são cores mais vibrantes. Então, o que, que são as cores quentes, para vocês entenderem? Cor quente é vermelho, laranja, amarelo, às vezes muitos tons terrosos que têm uma intensidade mais aberta, então cores que emanam mais energia, mesmo nos tons terrosos, tá? Então essas são cores quentes que transmitem calor e tem muita intensidade de brilho nessa cor. E para a gente parar para refletir um pouquinho, para vocês criarem a mente de vocês, é só vocês pensarem que as cores quentes elas são relacionadas ao dia. Então, o sol, os raios de sol, o amarelo, o laranja, o vermelho. Então, isso transmite mais calor, ao oposto das cores frias, que são relacionadas mais à noite, à natureza, à tranquilidade, à leveza, tá? Então, é importante que a cor, ela não é só um gosto pessoal, tá? Tenho mentoradas que elas falam que a cor do gosto pessoal delas são cores mais delicadas, mais soft, os candy colors. Mas dentro da coloração pessoal, o que dá certo para ela na mensagem visual que ela deseja transmitir, as cores delas são cores mais sóbrias, dentro de uma estação de outono suave, indo ali para quente. Então, as cores delas são mais terrosas. Então, a cor em si, ela não é só gosto pessoal, mas sim a mensagem visual que você vai transmitir através da determinada cor. Compreendido isso, você precisa perceber que antes de ouvir a voz de alguém, antes de você saber o que essa pessoa faz, a mensagem que ela está transmitindo é através do cabelo, dos acessórios, mas principalmente pelos tons de cores que ela está usando. Se está realmente fazendo sentido com a característica pessoal. Exemplo, uma menina que tem uma voz doce, meiga, característica mais feminina, mais adocicada, usando um vermelho, cores muito fortes, vívidas, intensas como as cores quentes, fica destoado. Essa cor, ela vai transmitir uma sensação e a pessoa, na hora de se posicionar de forma na comunicação verbal, vai criar um ruído nesta mensagem. Então, as cores quentes,
elas são cores que você precisa ter um posicionamento, uma autenticidade e uma personalidade mais forte para você conseguir sustentar estas cores, tá? É errado você utilizar? Bom, o importante é você fazer uma análise de coloração pessoal, você se aprofundar no que faz sentido para sua mensagem visual, para você não gerar ruídos e você entender qual é a comunicação dentro da sua marca pessoal também, do seu autoconhecimento, dos seus arquétipos. Então, tem vários pontos focais que a gente precisa entender para a gente entender também quais as cores que vai dar certo dentro dos nossos elementos visuais. Então, transmitindo agora para vocês exatamente algumas cores quentes que vai ficar bem claro para vocês entenderem. A primeira que a gente gosta de falar é o vermelho. O que que o vermelho transmite? O vermelho transmite força, poder, liderança, presença dominante. Então, o vermelho, ele é uma cor intensa, vívida, chama bastante atenção, mas ao mesmo tempo, dentro de uma linha de ruído, ele pode transmitir agressividade se estiver desalinhado com a sua comunicação. Então, é importante que você saiba o seu estilo, o seu comportamento, entender qual é o seu posicionamento arquetípico e a sua coloração pessoal dentro do método sazonal expandido. A gente precisa entender esses pontos para falar se o vermelho é uma cor que vai te evidenciar ou ela vai te apagar ou criar um ruído imenso nessa mensagem que você deseja transmitir. A segunda cor para vocês terem de conhecimento aqui, que é uma cor quente, é a cor laranja ou a coral, mais bem aberto, mais vívido, mais intenso, como que vocês viram aqui na tela. Então, laranja ou coral, ele pode transmitir energia, comunicação, criatividade e também mais expansividade, tanto na mensagem visual quanto na mensagem que você vai transmitir da sua comunicação não verbal ou na sua comunicação verbal também, porque ela precisa estar completamente alinhada ao seu tom de voz, à sua postura e à sua comunicação. E por isso que quando ela está desalinhada com o tipo de posicionamento que você tem, ela pode parecer informal demais ou estar fora de alguns contextos. A próxima cor que a gente vai falar é sobre o amarelo. É uma cor muito quente também, é uma cor que transmite uma energia, transmite alegria e transmite bastante calor. É só a gente lembrar do sol que a gente já pensa automaticamente no calor, a gente já chega até a suar, né? Então, o que o amarelo, esse mostarda quente, ele pode transmitir? Ele pode transmitir otimismo, movimento, energia, todas essas cores da cor quente, ela vai transmitir mais energia, vai transmitir mais dinamismo e também vai transmitir confiança, tá? Mas se for intenso demais, aquele amarelo bem pá, cheguei, ele pode roubar a cena da própria mulher. A cor fala mais do que a capacidade dessa mulher de se comunicar. Então, ao invés das pessoas ouvirem e se prestarem a essa mulher, elas se prestam somente à roupa, somente à cor, somente os acessórios. Então, o equilíbrio é tudo, dependendo da mensagem que você deseja transmitir. É importante eu reforçar que quando a personalidade da pessoa é uma personalidade mais reservada, mais doce, mais meiga, mais recatada, uma pessoa que não gosta de chamar muita atenção, que não gosta de ter muitos olhares virados para ela, e você usa essa cor extremamente chamativa, extremamente expansiva, extremamente enérgica, a mensagem ela vai passar uma mensagem de imagem com ruído, porque a postura imagética da comunicação não verbal, que é toda a vestimenta, não vai condizer com a comunicação dessa mulher. Então, tem que ser uma mulher que tem também a força que a cor carrega. Então, precisa trazer essa cor de forma intencional, principalmente as cores. A gente trabalhar de forma intencional vai fazer com que a gente tenha mais sucesso nas nossas escolhas e na mensagem que a gente está transmitindo através do que estamos utilizando. Não é só sobre ser
a cor errada. Então, errei na cor, mas é sobre você ter coerência com a mensagem que você transmite, com o seu íntimo. Por isso que é importante a gente trabalhar tanto o autoconhecimento, a marca pessoal, entender os elementos chaves da nossa marca pessoal, que o que eu trabalho identidade visual, narrativa, eu trabalho valores, crença, reputação, credibilidade, presença. Então, eu trabalho bastante coisa dentro dessa parte só de marca pessoal, para que a gente entenda qual é o nosso nível de coerência com a nossa marca, e também a gente faz todo um estudo sobre os comportamentos, sobre os estilos, a gente faz toda essa análise de forma mais profunda para que a gente não seja fadada ao erro. E mesmo que eu goste das cores quentes e elas talvez não sejam as cores da minha cartela de estação, eu consigo brincar através do nosso círculo cromático, trazendo essa pitada de cor em outros elementos. Então, por isso que é importante que vocês tenham clareza sobre isso, sobre a mensagem que vocês transmitem através da sua imagem e do seu estilo, tá? E agora no nosso bloco 3, eu vou falar para vocês sobre a coloração pessoal e a intensidade. Então aqui eu vou falar sobre as mulheres de contraste alto, as mulheres de contraste baixo, as mulheres de contraste médio, tá? Então as mulheres de contraste alto, que é o alto contraste entre os tons do cabelo, o tom da pele, o tom da sobrancelha, o tom do olho, é um contraste alto, ela consegue sustentar com mais facilidade essas cores mais intensas, essas cores mais vívidas e mais vibrantes. Então, não destoam demais, porque ela já tem esse contraste natural da sua pele com o contraste com o restante dos elementos que a gente analisa em uma mentoria, em um método específico. E as mulheres de contraste baixo, elas precisam de mais suavidade. Então, essa mulher de contraste baixo, se ela colocar uma roupa que chama muita atenção, a roupa vai chamar mais atenção do que ela e vai acontecer aquele ruído de mensagem que nós comentamos ali no bloco 2. Então, é importante que você entenda o seu contraste para você entender as cores que vai funcionar para você. Se as cores são quentes, se as cores são frias, se são opacas. Se essa mulher for de um contraste médio, ela vai conseguir trabalhar mais uma harmonia. Então, é importante a gente saber qual é o subtom, se é um subtom quente, se é um subtom frio, se é um subtom neutro. Não existe subtom neutro puro. Ou é um subtom neutro quente, mais puxado para o tom quente, para o amarelado, ou mais puxado para o subtom frio, neutro, frio. Então, esse neutro frio, ele vai puxar mais para o azul, para o acinzentado, para o arroxeado. Então, não existe um neutro puro, ok? Então, para isso, a gente precisa entender qual é a harmonia das cores que mais vai funcionar dentro de cada escala do contraste e do subtom para a gente entender a intensidade desta pele. E por isso, eu deixo aqui o meu convite para você preencher o formulário que tem aqui abaixo, tanto na descrição deste vídeo, quanto fixado no primeiro comentário, o formulário da consultoria gratuita e online, Vista Quem Você É. Lá eu vou entender com mais profundidade sobre as suas escolhas, o seu momento de vida. A gente vai trocar uma ideia bacana, bem legal. É um momento que você vai ter 1h30 comigo, individualmente, personalizado, para eu entender exatamente as características que mais vai funcionar para você, tanto na sua coloração, quanto no seu estilo, quanto no seu momento de vida, nos cortes e tudo mais. Então, essa consultoria é um momento exclusivo para você. Não perde a oportunidade, porque é 100% online, 100% gratuita, onde você vai mudar completamente a sua percepção do que faz sentido para você hoje ou do que pode começar a fazer sentido para transmitir exatamente a mensagem que você quer transmitir. Uma mensagem com coerência, uma mensagem com o visual exato, com as palavras que você deseja transmitir. Então, eu estou te aguardando do lado de cá, com imenso prazer e imensa honra em poder clarear a mente de vocês de forma completamente personalizada. E dito tudo isso, uma coisa que eu quero trazer na mente de vocês, que é um erro muito grande, e eu vejo isso acontecendo com muita facilidade, é vocês usarem as cores quentes. Porque tá na moda, é uma tendência, porque viu uma mulher usando, eu achou bonito, mas se ela não faz sentido com o seu corpo, com a mensagem que você quer transmitir através da sua coloração e todos esses outros pontos que eu falei para você. Entender sobre a sua coloração não é só sobre a coloração, tem outros pontos, outras coisas que a gente precisa se aprofundar também para que a gente faça isso de forma assertiva, para que a gente transmita realmente a mensagem que a gente
consegue transmitir através da nossa percepção de vida e através da nossa característica pessoal, da nossa marca pessoal, do nosso posicionamento e tantos outros elementos. E é interessante eu de reforçar aqui para vocês que a cor quente, principalmente, ela é uma cor que, se você usar ela de forma intencional, com clareza, sabendo os tons corretos, as cores corretas, a intensidade correta, ela vai parar de ser só usada com consciência, ela vai se tornar uma assinatura, assinatura de imagem, assinatura de presença. Então as pessoas elas vão marcar você através dessa cor ou através desses elementos que você vai transmitir. Isso dentro de identidade visual a gente trabalha muito bem. Então é muito bacana você ter esta consciência. E é isso, exatamente isso, que constrói uma imagem forte. Espero que vocês tenham conseguido absorver essas informações. E mais uma vez eu peço, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, por favor, e já compartilha com uma amiga que também precisa saber essas informações sobre essa cartela da cor quente. E aproveita e deixa no seu comentário aqui se vocês querem um vídeo completo também das cores frias que elas transmitem, quais são as cores que são identificadas também como nossas cores frias e tudo isso que eu falei aqui. Então, um beijo, até o próximo vídeo.